Bom, antes da gente falar aqui sobre o cliente no centro, né, a necessidade de termos um consumidor como foco de todas as ações, o porquê que a gente realmente quer fazer isso, eu entendo que vale a pena a gente falar um pouco mais estrategicamente, né? Qual que é o posicionamento da Tivit, o porquê que a gente está falando dessa semana de Born to be Cloud, por que a gente fala de App Modernization, falamos ontem sobre blockchain, vamos falar agora sobre consumidor, jornada digital, transformação digital. A principal missão da Tivit, né, como que a gente se posiciona nesse meio digital, é fazer com que grandes empresas, aqui representadas por esse elefante, elas consigam ter um desempenho muito próximo das startups, né, dos nativos digitais, ou das empresas que já nascem no mercado, onde tanto legislação é mais facilitado, acesso à tecnologia, acesso a diferentes dispositivos. Então, o que a gente faz hoje de forma profissional na Tivit é justamente isso, né? Ajudar grandes corporações a iniciar seu processo de digitalização, de transformação digital, de mudança de mindset, né? de como que eu enxergo as minhas necessidades de mercado, como que eu enxergo as necessidades dos meus consumidores e clientes e daquelas pessoas que fazem parte de uma cadeia de valor. Cadeia de valor é um termo que a gente vem utilizando bastante, que é baseado na metodologia Lean, né? Então, nós aqui da Tivit entendemos que o Lean, Agile, Scrum e algumas outras metodologias, quando muito bem orquestradas, elas são capazes de gerar um valor muito rápido, né? De gerar um output mensurável muito rápido. Então, durante essa etapa aqui, a gente vai inclusive utilizar alguns desses conceitos para seguirmos em frente e dar um contexto maior da importância do consumidor, do cliente e dessa geração de valor para qualquer processo de digitalização. Deixa eu só conferir se tem alguma novidade, alguma pergunta por aqui. Perguntas, me parece que não. Tudo ok, tá bom, vamos lá. Antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho para vocês, de forma mais ampla, sobre o que a gente está falando aqui, né? O que é essa coisa de digital. Então, esse é um artigo aqui da... Ixi, voltou, peraí. Esse é um artigo da McKinsey aqui, falando sobre os 5 benchmarks de uma transformação digital. Então, como que as grandes organizações se entendem funcionando em uma metodologia clássica de gestão administrativa para um modelo mais orgânico, ou seja, como que eu consigo utilizar mais e melhor das pessoas. Isso significa que, eu acho que vai funcionar se eu fizer isso daqui, ó, deixa eu pegar o pointer ou apontador. Boa. Então, aqui a gente está falando do quê, né? Que as grandes companhias, elas estão instaladas hoje numa forma mais clássica de gestão, onde eu tenho a alta hierarquia, né, dando direcionamento, norte, como que a gente tem que agir dentro da empresa. Tem uma etapa de burocracia grande, né, que eu tenho que ter os controles, aquela velha questão do comando e controle, que recebem instruções delineadas, organizam em silos e vão desenvolver, ou vão aterrissar, ou vão entregar algum plano específico que estava listado aqui, ou que foi priorizado na alta gestão. O que é entendido hoje, né, o que é capaz com o digital e com a digitalização, com esse programa de transformação digital, é fazer com que a alta gestão se concentre em dar a direção e fazer com que as outras unidades, ou as outras estruturas, sejam de pods, sejam de produtos ou de algum tipo de valor percebido, que elas consigam ter autonomia, flexibilidade, agilidade para gerar otimização e escala. Então é basicamente isso que a gente está falando, né? As empresas vêm se entendendo como instituições mais fechadas, mais clássicas, estão direcionando para funcionar mais como organismos, para gerar valor mais rápido, para fazer mais com menos e testar mais rápido, ter foco onde realmente gera valor. Bom, isso daqui é um contexto maior para a gente entender por que a gente está falando do consumidor e para a gente entender também onde a Tivit se insere hoje. Hoje a Tivit, ela se insere, né, nós nos entendemos como um grande conector, um grande articulador
entre o entendimento de grandes estratégias organizacionais, de grandes companhias. Então, a gente entende o cenário atual dessa companhia, né? A gente faz uma respiração, longe de ser um assessment, porque a gente não julga, a gente só quer entender o cenário. Nós digerimos todas essas informações utilizando as metodologias e os processos empíricos que a gente veio aprendendo ao decorrer do tempo. Então, mais uma vez, a gente aplica muito de Lean, aplicamos muito de Agile, de Scrum, de ferramentas próprias, de ferramental próprio de cada uma dessas metodologias para conseguir gerar valores tangíveis. Bom, depois de um planejamento extensivo, mas muito eficaz, a gente desdobra isso para início de um programa de transformação digital, onde a gente vai empoderar algumas áreas para ter justamente essa visão no consumidor, essa visão no cliente, essa visão no valor percebido. Então, a gente instala, estabiliza e amplia essa operação, ao mesmo tempo, insights e retroalimentando toda a estrutura mais matricial que a empresa se situa. Dessa forma, a gente se alimenta do que a empresa é hoje, começa uma transformação orgânica e de forma cadenciada e começa a polinizar, ou seja, a gente começa a transformar o restante da empresa por meio dos aprendizados que a gente tem no processo de transformação. Não necessariamente você está transformado, né? A gente não acredita muito que a transformação chega a um fim. É um aprendizado, é uma forma de fazer diferente. Legal? Bom, seguindo aqui, a gente vai aprofundar um pouco mais em uma das... Eu vou colocar aqui oferta, mas é muito mais um tipo de posicionamento, é uma forma de entrada que normalmente a gente tem, tanto para clientes onde a gente já atua, quanto para clientes onde a gente ainda está ainda está naquela etapa de conhecer, aquela etapa de namoro. O que acontece? Essa primeira etapa aqui, que a gente chama de Digital Product Sprint ou Improvement, significa que a gente vai entender de forma rápida, de forma assertiva, com ferramentas, com métricas, a gente vai provar algum conceito que já foi definido, ou seja, a partir de um problema dado. Então, vou dar um exemplo aqui. Cara, precisamos entender, vou até utilizar o conceito de ontem, que foi feito pelo Robson no webinar, sobre blockchain. Eu preciso entender se eu posso criar um braço financeiro da minha companhia para utilizar criptomoedas, não necessariamente essas que existem, eu posso inclusive criar uma outra, utilizar criptomoedas, obviamente com a base em algum tipo de blockchain, público-privado, enfim, isso não vem ao caso no momento, mas eu tenho uma ideia que eu quero criar criptomoedas para uma comunidade carente do centro-oeste brasileiro. A gente consegue testar isso rápido? Eu consigo entender se essa ideia vai para frente tecnologicamente, do ponto de vista das pessoas que vão utilizar, internet eu tenho ou não tenho no local, como que eu faço a segurança, como que eu garanto que as pessoas vão ter acesso. Então, essas preocupações para dores já dadas, a gente trata nessa etapa aqui, que é o Digital Product Sprint ou Improvement. Improvement é quando eu já tenho alguma necessidade, ou melhor, algum produto rodando em produção, que já atinge uma gama de pessoas, e eu preciso melhorar esse produto. Então, aqui a gente chama um pouco desse growth hacking, a gente faz esse processo, não necessariamente como o mercado, ou as is, como o mercado faz, ou seguindo exatamente o Lean Startup, por exemplo. Temos aprendizados muito importantes, inclusive é um livro que eu recomendo bastante, o Lean Startup, é importante para todo mundo que está inserido nesse momento de transformação digital, mas nós somos muito agnósticos, né? Então a gente acredita que existem modelos bons, ótimos, que são aderentes a necessidades específicas. Então é isso que a gente procura fazer. A gente fala de outros posicionamentos aqui, né? O nosso Agile Innovation Team, o Digital Transformation Inception. O nome em inglês porque a gente acha que fica mais bonito de falar, tá? Não tem nenhuma necessidade, não. A gente não vai tratar desses dois outros temas aqui, a gente vai focar em uma etapa específica desse Product Sprint ou Improvement,
para esse processo. Obviamente que as técnicas de descoberta, de ideação, de pesquisa, de fazer o download, análise, geração de insights, toda essa parte de design voltado à pesquisa, levantamento e definição de comportamentos de consumidores dentro de uma cadeia de fluxo de valor ou uma jornada digital, a gente também utiliza nessas outras duas etapas, né, que é o Agile Innovation Team e também dentro dessa Inception. Mas é muito mais latente nessa oferta, então a gente segue desse jeito. Bom, antes da gente seguir, deixa eu ver se tem perguntas. Gente, vamos lá, vai. Não me deixa falando sozinho, não. Eu acho chato. Bom, a gente só tem um tudo ok. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco essa janela. Temos uma pergunta aqui. Ô, gente, vocês não vão inventar de fazer aquele negócio estranho, né? De perguntar nomes estranhos, enfim, eu não vou ler essas coisas, não. Ô, gente do céu, pera só um minuto. Parece que é uma pergunta legal aqui, ó. A mentalidade ágil prega processo de derrubada de silos. Legal, sim. Como se vê isso dentro da Tivit? Existe uma estratégia já? Cadê? Não consegui ver o restante, não, mas vamos falar sobre isso. Existe uma estratégia já determinada. É o que o Alexandre perguntou, se existe uma estratégia já determinada na mentalidade ágil que a gente prega aqui. Dentro da Tivit. Tá bom, tá bom. E tá falando sobre a quebra de silos e etc, né? Eu espero de verdade que nem a Tati, nem o Gazaf briguem comigo. Mas o que acontece? Se a gente já tem uma prática instalada, temos e estamos aprendendo. Eu acho que essa é a principal resposta, né? Dentro do processo de transformação, de agilidade dentro da Tivit, a gente vem tentando aí nos últimos 3 ou 4 anos dar um direcionamento muito voltado às pessoas, né? Então, como é que as pessoas podem colaborar nesse processo de transformação, de agilidade e de quebra de silos? Atualmente, dentro de Digital, a gente está rodando alguns estudos já há um tempinho, né? A gente já está colhendo resultados de fazer essas quebras de silos. Então, como que a gente consegue, para uma cadeia de valor, né? Para uma geração de valor, colocar pessoas de disciplinas diferentes trabalhando para o mesmo propósito, sendo que as suas disciplinas sejam orquestradas com cada gestão, que ainda funciona em silo, tá? Então, eu acho que o mais bacana não é dizer para vocês uma fórmula mágica, porque a Tivit não nasceu digital, nós não somos nativos digitais. Eu, como outras pessoas que também vêm do mercado, a gente já passou por empresas que nasceram digitais e eu acho que o principal desafio que a gente tem hoje, acho que a principal oportunidade que a gente tem em mãos e que a gente está colhendo frutos é como que eu pego aprendizados de algumas empresas ou de algumas práticas de nativos digitais e começo a incorporar dentro de empresas mais clássicas, com uma gestão mais clássica. Então, isso a gente tem feito dentro da Tivit. Tem alguns ritos, obviamente, que a gente cumpre, né? Os ritos, as cadências, as métricas. A gente trabalha bastante com o OKR, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo há algum tempo, e de forma cadenciada. E aquilo que a gente acaba falando do Scrum, né? Não é muito complicado, não é difícil, mas é trabalhoso demais. Então, e trabalhoso no sentido de manter cadência, manter ritmo. Isso a gente está fazendo, está colhendo bons frutos e é um pouco do que a gente vai compartilhar aqui para frente. Legal? Mais alguma pergunta? Perguntaram se tem bolo, é isso? Não, ainda não tem, só tem café e água. Mas vamos seguir. Bom, falando um pouquinho, né, do processo de atuação, como que a gente enxerga esse processo de transformação, de digitalização, a gente sempre foca muito numa primeira etapa que é a respiração, como eu falei um pouquinho antes, né? A gente não está, só ver que horas são aqui, 23.
A gente não está necessariamente falando que somos especialistas em algum tipo de tecnologia, em algum tipo de metodologia. A gente tem especialistas, obviamente, né, em diversas disciplinas, e o mais importante é que a gente agrega isso de forma estratégica para diferentes clientes, em diferentes cenários, para, mais uma vez, lembra daquela questão do consumidor no centro? Para como realmente gera o valor para a operação. Bom, o primeiro que a gente faz são 4 etapas aqui, né? A gente entende o desafio, faz entrevista com a cadeia, faz um value stream mapping, né? Um mapeamento também um mapeamento de lead time. A gente faz um estudo analítico descritivo também. Então, todos os dados que a gente tem, tudo que foi processado, a gente faz pesquisa com consumidores, histórico de iniciativas, pessoas, processos, tecnologia, enfim. A gente faz um inventário, né, da situação atual de uma oportunidade ou de um desafio dado. Então isso é muito importante para a gente. E nesse momento a gente não tem nenhum tipo de julgamento. A gente não diz se isso é bom, se isso é ruim, se isso faz sentido ou não faz. A gente só levanta todas essas informações. Para num segundo momento a gente conseguir fazer colocar o nosso intelecto aí a trabalho. Então o que a gente vai fazer a partir do momento que a gente já sabe o cenário atual, a gente começa a desenhar um cenário to be. Cara, como que eu declaro o objetivo? Deixa eu ver aqui as contramedidas, já que eu sei que algumas características me geram problemas, me geram inconsistências, quais são as contramedidas para resolver essas atitudes? A gente vai para outros processos, né, de construção de hipóteses, priorização frente ao objetivo, e esse é um ferramental muito legal, tá? Então, a gente utiliza aqui 2 conceitos, né, tanto do Lean quanto do Scrum, aqui é a engenharia de valor e o Poker Planning, que a gente consegue construir um gráfico, um plano cartesiano super bacana, priorizando de forma real, contundente, inclusive para camadas executivas. Por que a gente decidiu fazer 1 e não 2? Por que a gente decidiu A e não B? Ou por que é mais importante focarmos na área de vendas do que na área de back-office? Então, temos formas muito bem estruturadas de dar de endereçar a priorização de qualquer tipo de demanda. Bom, a gente define quais são as áreas de suporte, quais são as suas responsabilidades, né, o roles and responsibilities, indicadores de produto, então aqui eu já estou entrando um pouco mais na gestão de produtos, e uma coisa que para a gente é legal, né, a gente teve a oportunidade de exercitar não tão constantemente, e não tem literatura também no mercado, nem na academia, de aplicações da contabilidade da inovação. Essa daqui é um outro termo que vem do Lean Startup, inclusive o autor, eu esqueci o nome agora, mas também não importa, o livro continua sendo muito bom, independente do nome do autor, ele pretende aí lançar um outro livro falando desse tema especificamente. O que a gente traz daqui são os nossos aprendizados, através de indicadores de inovação, e como que a gente acompanha e direciona ou pivota os investimentos para cada iniciativa que foi priorizada anteriormente. Então a gente já tem ferramental para isso também. E num terceiro momento, a gente vai fazer a aterrissagem, independente do que esteja escrito aqui, tá? No primeiro momento, a gente entendeu, no segundo momento, a gente pensou, no terceiro momento, a gente vai validar. Cara, tudo aquilo que a gente pensou, é isso mesmo? Será que aquelas hipóteses que a gente pensou, os nossos consumidores que estão no centro, que é quem realmente vai consumir o nosso produto ou serviço, o cara também gosta? Para ele é importante? Qual que é a jornada prevista? Como que a gente começa a estabelecer as cadeias de valor que vão trabalhar em prol do objetivo que a gente traçou aqui em cima? Como que a gente define as OKRs? Ou seja, quem vai fazer o que e quando de forma metrificável? E depois a gente declara esse compromisso para todo mundo que faz parte do processo, para todo mundo que está envolvido, para só depois a gente começar a desenvolver. E é curioso isso, né? Porque, bom, eu venho da carreira técnica, já trabalhei em diferentes roles e atividades dentro da tecnologia, e a Tivit hoje é uma empresa de tecnologia, né? Nós somos uma empresa de tecnologia, continuamos sendo, e o principal é que a gente só está falando do desenvolvimento nessa quarta etapa. Ou seja, o nosso desejo aqui não é colocar a tecnologia por tecnologia, não é implantar um meio, e sim utilizar essa gama de artifícios que a gente tem hoje, que o digital
traz para a gente, né, de forma simples, de forma rápida, qualquer um consegue acessar, qualquer um sobe uma VM, sobe um ambiente novo na nuvem. A questão não é como fazer essa parte técnica, porque isso a gente faz bem. É como que eu consigo arquitetar todo o desafio para que eu realmente gere o valor mais rápido e da melhor forma. Como que eu otimizo todo o desenvolvimento para que ele realmente consiga entregar algo que seja bom para o consumidor final e que seja desafiador para ele. Um dos principais desafios hoje, né, na aquisição e retenção de um grupo de alto desempenho em digital é justamente a motivação. Como que você mantém esse grupo motivado? Então, se eu implanto, por exemplo, um Scrum dentro de um squad, onde eu tenho uma grande gama de desenvolvedores, e a cada sprint release eu tenho, isso dentro do Scrum, né, a cada entrega que eu tenho dentro do Scrum, esses produtos ou essas iterações, elas não entram em produção, elas não geram valor, eu desmotivo essa equipe. Essa é a nossa preocupação, né? Como que eu gero valor, como que eu mantenho as pessoas motivadas dentro da cadeia como um todo. Vamos seguir? Bom, e tudo isso a gente só consegue colocando quem realmente consome o valor no centro. Antes da gente seguir aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Tem bolo, né? Eu já respondi se tem bolo, gente. Deixa eu ver. Érica, tem mais uma aqui? Pergunta ou não? Temos sim, temos a pergunta da Bianca, vou ler ela para você. Cada uma dessas etapas tem um tempo mínimo ou máximo para serem executadas? Como vocês estimam o prazo de entrega de um projeto, por exemplo? Legal. Boa, bom, muito bom, Bianca. Bom, vamos lá. Cada etapa daquela, ela tem sim um time frame. Deixa eu até voltar aqui o slide um pouquinho. Ela tem sim um time frame de acontecimento, tá? De forma bem consolidada, a gente separou nesses 4 grandes pilares. Na verdade, essa programação como um todo, o ideal, tá? Um trabalho dentro de casa e um trabalho junto na casa do cliente, ele vai demorar cerca de 10 encontros. Em cada encontro desse, a gente vai gastar cerca de 4 horas, com dinâmicas diferentes e com objetivos diferentes. A gente utiliza bastante do Design Thinking para isso, mas cada dinâmica é pensada especificamente para resolver um problema tangível. Então, o que a gente usa bastante aqui é o pragmatismo, né? Que é sair do óbvio. Então, vale a pena a gente colocar um UX dentro do squad? Todo mundo, porra, claro, é um grupo multidisciplinar. A resposta padrão que a gente tem é, não sei. Qual que é o objetivo? Qual que é o valor? Por quanto tempo é a necessidade? Quanto de empenho essa pessoa vai ter? Então a gente começa a desenvolver outros tipos de pergunta para realmente dar respostas mais específicas. E por isso que a gente está falando em cerca de 10 encontros. Estamos falando que eu tenho hora para começar, hora para terminar, hora para ir no banheiro, fazer xixi, hora para ver celular. A gente tem hora para tudo, rodando essas dinâmicas. É muito importante que a gente faça isso, porque é um trabalho em grupo, né? Aqui quando a gente fala da cocriação ou coparticipação, é um trabalho onde todos têm que estar envolvidos, né? Não é uma cabeça pensante, não é a pessoa que facilita, que consegue dar todo o direcionamento. Obviamente ele é responsável pela agenda, pelas dinâmicas, pelos horários e pelo output, mas o que é criado ali é responsabilidade do grupo como um todo, né? Inclusive o comprometimento e as ações é responsabilidade do grupo. Acho que eu respondi, né? Érica, mais alguma coisa relevante que você possa me ajudar aí? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não, pode seguir. Então tá bom. Gente, aqui a gente vai falar de uma coisa bacana. Deixa eu ver quantas pessoas tem, deixa eu ver, vou contar para vocês. 61, eu esperava mais, viu, gente? Ó, na próxima vamos dobrar esse negócio. Nossa, que horrível, né? Tipo, deixa like. Não façam deixa like, não. Mas eu acho que é legal, sabe? A gente conversar mais, ter mais perguntas, porque não é palestra, né? Acho que é a troca de conhecimento mesmo, é a provocação, tanto do meu lado quanto do lado de vocês que estão aí. Então, fiquem à vontade, provoquem mesmo, sabe? Peguem naquelas... Sabe as perguntas que mais doem? Como que eu faço exatamente tal coisa? Porque todo mundo diz que faz e não consegue.
Por favor, façam essas perguntas. Eu acho que é isso que faz com que a gente aprenda. Bom, vamos lá. Antes da gente seguir aqui falando das guildas especificamente, esse é um retrato padrão, tá, de uma cadeia de valor digital. Eu vou falar bem por cima o que significa isso. Tá? Significa que é uma estrutura de pessoas perseguindo um único objetivo maior, e esse objetivo deve ficar aqui em algum momento. Então, quando a gente fala no nosso processo de respiração, nosso processo de entendimento do cliente, geração de insights, aterrissagem, tudo isso está atrelado a um grande propósito, a um grande objetivo. Não se atentem necessariamente aos nomes, tá, dos perfis que estão aqui. Isso daqui é um exemplo, é qualquer tipo de squad, mas vocês podem notar aqui que cada squad ele trabalha por uma parte do propósito maior. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu vou desenvolver um carro, eu preciso, tá, uma hipótese aqui bem pensando com a boca. Se eu desenvolver um carro, tá, uma squad vai desenvolver as rodas, outra as portas, outro o chassi, o outro o motor. E cada um, dentro da sua especialidade, dentro do seu valor percebido, vai fazer o melhor para si. A grande obrigação dessa galera aqui, que eu estou chamando de obeia, que vem do Lean, né, que é o cérebro da operação, onde as decisões são tomadas, é garantir que todos os squads trabalhem de forma estruturada, estabilizada e integrada. Esse é o grande objetivo. Cada squad ele tem um objetivo próprio. Esse objetivo próprio de cada squad não pode influenciar negativamente no objetivo do próximo. E por isso que a gente tem uma metodologia, um método aqui, um sistema que a gente usa, chamado de guildas, que basicamente são o quê? São ritos, né? Podem ser semanais, quinzenais, a cadência desses ritos é decidida durante o planejamento. Então, essas pessoas que fazem parte de cada rito são responsáveis em levar o status atualizado, e é super rápido, tá? Um encontro de 30 minutos, cada pessoa vai ter 5 minutos para falar o seguinte: qual que é o status, o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou tentando fazer, aonde eu preciso de ajuda e de quem eu preciso de ajuda. Então, essas pessoas são envolvidas dentro de um rito com uma cadência já pré-definida, com a intenção de manter a estabilidade de sua área de conhecimento. Então, no caso, eu falo de arquitetos de sistemas, falo de gente que está trabalhando com inteligência artificial, com desenvolvimento para dispositivos móveis. Essas pessoas têm que garantir, com a ajuda da Obeia, a cadência de todas essas disciplinas e a integração em cada squad. Então eu não posso, por exemplo, né, fazer aqui um arquiteto de sistemas num primeiro squad, escolhe uma plataforma da Microsoft e o segundo escolhe Google, sendo que ambos estão trabalhando para o mesmo propósito. Isso é ruim para o propósito como um todo. Então um dos principais papéis das guildas é justamente manter essa estabilidade entre as operações. Tá, eu falei tudo isso daqui para vocês por quê? É a forma maior, a nossa principal forma de abordagem, né, como a gente se sente confortável falando em geração de valor para os consumidores por meio de uma jornada digital. Então a jornada digital ela está baseada não na cadeia de valor, não no value stream, ela está baseada na experiência do consumidor. E essa experiência do consumidor é um item fundamental que todo mundo que trabalha nessa cadeia de valor tem conhecimento e propriedade para perseguir o mesmo propósito. Legal? A gente está passando bastante do tempo, né, Érica? Deixa eu ver aqui. Ó, temos mais perguntas. Gente, por que eu não consigo ver esse negócio? Eu não entendi ainda. Temos mais perguntas. Você quer que eu leia aqui para você? Pode ser, vamos lá. Vemos muito waterfall por aí, e ainda há uma resistência grande à execução de metodologias como o Scrum. Você entende Sim. que é possível uma mistura dessas metodologias ou tem que andar independentes? Tá bom. Quem que falou? A Bianca. Bianca, a resposta é não, integrado. Eu nunca vi acontecer. Né? Tem algumas metodologias, inclusive o SAFe. O SAFe é o Scrum at Scale, né? O Agile at Scale.
Então ele prega em alguns momentos como que você vai fazendo esse modelo de transformação, né? Como que você vai adequando as pessoas aos poucos para um modelo mais digital, mais ágil, voltado ao Scrum. Na prática, isso não funciona bem. Na prática, não. Empiricamente, eu consigo te responder que eu consigo implantar algumas métricas e alguns processos em equipes mais clássicas, isso funciona, mas o processo tem que ser diferente. Eu tenho que incluir essas pessoas que têm essa forma de trabalhar mais clássica em times que já estão rodando Scrum nativamente. Aí sim essas pessoas vão começar a entender o real valor que aquele processo gera. Então, a resposta que eu estou te dando é empírica, tá? Se você for procurar em academia ou mesmo no mercado, a resposta é contrária. Cara, a metodologia funciona, eu consigo pegar a equipe, transformar a equipe do zero. Cara, eu nunca vi funcionar e todos os indicativos estratégicos que eu entendo direcionam para o lado contrário. Então, acho que a resposta eu preciso sim ter uma cadeia de valor de referência operando de forma autônoma, direcionado a um propósito, entregando valor, né? Então, quando a gente fala dessa cadeia de valor, obrigatoriamente eu estou falando de métricas, estou falando que as pessoas vão realmente acompanhar os números, não é porque é ágil que eu não tenho controle, não é aquele extreme go horse, longe disso, né? Existem autonomias, existem processos muito bem arranjados e arquitetados para que a agilidade funcione. Mas a gente está falando de inserir pessoas com pensamento mais clássico dentro de algo que já funciona bem. Aí sim essa pessoa percebe o valor e com a experiência dela, ela consegue pegar esses aprendizados e começar a implantar em outras operações. Esse é um caminho viável. Vou fazer mais uma pergunta aqui para você Por seguir. favor. A pergunta do Fábio. O café está frio já. Para ter sucesso no ágil em empresas tradicionais, é preciso que o cliente também esteja preparado. Nos casos que o cliente não esteja preparado, na sua visão, quais seriam as recomendações? Tá bom. É uma pergunta mais cascuda essa, porque o cliente está preparado ou não, né? Se o cliente não estiver preparado, eu acho que essa é a resposta mais clara, tá? Não é preparado. Se o cliente não estiver afim, não vai. Então assim, cara, só não. Se ele percebeu essa movimentação, que não é só o nosso mercado, né, mas que o mundo está tendo em direção à agilidade, legal, vamos conversar. Então ele está pronto, né, para realmente fazer coisas diferentes de uma forma melhor. Caso contrário, cara, não adianta. Se isso não estiver na agenda, e seja de C-level, de gestão, coordenação, enfim, se não estiver na agenda, é muito complicado. Se a pessoa não se contaminou ainda, né, se a gente não tem nenhum tipo de sponsor dentro da empresa, é muito difícil você ser sozinho, veja bem, sozinho, o protagonista de um processo de transformação. Do lado da Tivit, né, como outras grandes empresas, existe um plano de ataque para abordagem de clientes que já são de expand ou de land, né, ou base ou novos, que é justamente essa contaminação. Contaminação seja por evento, seja por artigo, seja por benchmarks da indústria ou área específica de atuação daquele setor. Então existe esse processo de contaminação, né, de eficiência. E é um trabalho de formiguinha, né, um trabalho que tem que ser feito aos poucos, e em momentos específicos você consegue coletar, identificar esse sponsorship, né? Pô, legal, eu acredito, vale a pena, vamos lá. Aí sim a gente consegue começar a implantar um squad, na verdade não é um squad, tá? Mas vamos dar o nome que vocês quiserem, cada um chama de uma coisa, mas como que a gente consegue implantar essa estrutura de geração de valor real, de valor percebido, valor realizado. Então, acho que essa é o grande pulo, né? Se está na agenda, cara, vamos embora. Se não está, vou ter que contaminar, vou ter que mostrar, vou ter que já ter um cliente, né? Coisas que a gente faz na Tivit, cara, já tenho clientes onde eu implantei essa cadeia de valor de referência está funcionando. Liga para lá, fala com o cara, entenda como que está acontecendo.
Então, outras formas da gente ter essa abordagem para implantação de processos ágeis. Legal? Então, vou fazer mais uma pergunta só, para você seguir. Não, tá, eu prefiro assim, eu prefiro nas perguntas, vamos. Legal. Só mais essa do Alexandre. Ele fala aqui, na mesma linha da pergunta que a Bianca fez anteriormente, podemos trabalhar com metodologias híbridas para poder gerar inspeções de adaptações para o aumento e aderências do framework do Scrum, ou você discorda? Cara, eu concordo. Na verdade, eu não vejo outra forma de trabalhar senão mesclando metodologias. Obviamente, né, o Alexandre, que tem algumas coisas que elas realmente não conversam, então eu não tenho como, por exemplo, fazer uma paridade muito clara entre um cronograma do PMI com um planning e grooming de um sprint do Scrum. Né? Então, são algumas coisas díspares aí que a gente não consegue comparar. Mas, ao mesmo tempo, o que é muito factível que aconteça e o que a gente acredita na Tivit primeiro, até vou voltar aqui para aquele slide, acho que vale a pena. Ó. Não, sair não, no modo tela cheia. Volta. Aqui a gente está falando, dessa etapa de respiração. Cara, eu vou fazer entrevista com a cadeia, eu vou conhecer da empresa, da oportunidade, do desafio, da área, do valor dos consumidores, eu vou descobrir aqui. E se eu estou falando, por exemplo, da modernização, que isso acontece, tá? Uma das coisas com as quais a gente trabalha, que é a modernização de departamentos de tecnologia. Legal? A gente faz isso. Isso a gente faz com bastante propriedade. Modernização, digitalização, colocando processos, DevOps, engajamento de consumidores, de área usuária, então a gente faz isso muito bem. O que acontece? Se a gente fizer um Big Bang, qualquer estratégia de Big Bang, ela não funciona muito bem, ela tende a falhar. Então, o que a gente tem um conceito aqui que a gente usa que é do MVC, e não é Design Pattern, tá? Não é Model View Controller. É um outro acrônimo, é o de Minimum Viable Change, ou seja, dentro dessa estrutura, qual que é a menor mudança viável que eu posso fazer em direção ao meu objetivo, ao meu propósito, eventualmente de tornar a TI ágil. Então, olha, o primeiro, então a gente roda todo o processo, né, de respiração, de transpiração, aterrissou, vamos implantar agora. Cara, qual que é a melhor ou a mais apta área ou processo para a gente começar a utilizar os principais ritos de Scrum? Então, vamos fazer a daily, todo dia de verdade? Vamos fazer o planning, vamos fazer o grooming, vamos fazer a retro, vamos fazer os aprendizados, vamos acompanhar com o Active Flow, sprint release. Começa a pegar algumas práticas para essa estrutura mais factível, né, de absorver os conceitos. Então, isso realmente acontece. E eu, particularmente, né, não acredito em estabelecer todos os ritos, né, seja do Scrum, seja do SAFe, do XP, enfim, qualquer outra metodologia ágil mais voltada ao desenvolvimento, né, à engenharia de software, eu sou o contrário à adoção as is. Eu acho que tem muita coisa bacana, muita coisa legal, que são aderentes para a geração de valor. Né? O meu intuito, o nosso intuito, não é capacitar as empresas em alguma metodologia, não é gerar certificados. O nosso objetivo é gerar valor, com menos pessoas, com mais engajamento e de forma mais rápida. Então, essa é a principal forma que a gente vê de conseguir atingir isso. Né? Pegar as melhores práticas do mercado, de acordo com o contexto do cliente, da indústria, das pessoas que estão envolvidas, que é o mais importante de tudo, porque não adianta eu querer implantar alguma coisa diferente, inovadora, se as pessoas envolvidas ou escolhidas para aquele primeiro experimento realmente não estiverem engajadas. Então, está fadado à falha. Então, essa é muito importante. Né? A gente tem que aprender a deixar as pessoas seguras com a mudança, com a transformação. Isso é um processo que a gente faz também, né, durante todo esse planejamento. Dona Érica, mais perguntas? Vamos ver. Por enquanto não, pode seguir. Agora abriu um pouquinho.
Eu ouvi sim. Nossa, está muito estranho esse negócio aqui das perguntas, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Bom, aqui a gente falou um pouco da... Isso daqui dá um trabalhinho fazer, viu, gente? Mas é um processo muito legal. Ele realmente gera um resultado. Bom, aqui das guildas ainda, legal. Bom, aqui a gente está falando do consumidor mesmo, né? Então, esse daqui é um material que a gente apresentou, a gente apresentou lá no CIAB. Então, a gente vai utilizar aqui, né, esses aprendizados. Sim, se alguém perguntar, já está frio já. Mas a gente vai utilizar alguns aprendizados aqui para esse nosso papo. Isso aqui é uma grande verdade, né? Então, para a gente provocar mudança e qualquer tipo de transformação, a gente tem que fazer as perguntas certas. Normalmente essas perguntas são dolorosas, né? São as perguntas que a gente não quer se fazer. E é muito importante, né? Uma coisa que a gente vive muito é o papel desse consultor, né? Mas não é um consultor, porque o consultor, por definição, ele não está envolvido com o problema diretamente. E a gente na Activity, a gente se envolve no problema, né? Inclusive, já houve casos aí onde a gente negou participar em alguns processos pelo motivo de que a gente não acreditava naquilo. Então, a gente realmente se envolve no desafio, a gente se envolve na oportunidade, aquilo faz parte, né, da gente. O sucesso daquela iniciativa faz parte para a gente. Então, fazer as perguntas certas, porque a gente realmente precisa dar as soluções mais adequadas. Então, muitas vezes, né, como já aconteceu em casos de alguns clientes onde a gente vai, o cara está com um desafio dado. Então, cara, entrou um novo player no mercado e eu preciso atualizar o meu parque tecnológico, né? Isso já aconteceu. E legal, qual que é o convite que a gente faz? Cara, vamos fazer uma sessão de design com a gente? 4 horas ou 3 horas, enfim. A gente modela essa sessão de design para entendermos realmente o cenário e definirmos essa é uma atitude válida. Estamos fazendo as perguntas certas para o desafio atual que a gente tem. Então, por exemplo, eu preciso modernizar o meu aplicativo, o meu parque de tecnologia, porque eu tenho um novo player, um concorrente no mercado. Chegamos à conclusão, nesse caso específico, que não era o caso. Era uma outra abordagem, inclusive uma abordagem de aproximação com esse novo player. Então, acho que essa é a força, né, de fazer as perguntas certas. E, na verdade, não tem um roteiro específico, né, de quais são essas perguntas. Elas todas são derivadas dessa parte da respiração que a gente faz, né, dos porquês. Quem é de tecnologia está aqui, está acostumado um pouco com o diagrama de Chikawa. Então, a gente vai fazendo uma pergunta que puxa outra pergunta com outra condição, até a gente chegar numa causa raiz. Então, isso a gente pratica bastante para desafios de negócio, inclusive, né? Não necessariamente só de tecnologia, só de meio. Bom, entender melhor o perfil dos nossos clientes para oferecer o produto certo, o produto ou serviço na hora certa. Quando a gente fala aqui, né, de entendimento do perfil dos nossos clientes, não necessariamente eu estou falando hoje de uma relação um para um, né? Ou seja, eu, enquanto empresa, tenho o meu produto ou serviço direcionado especificamente para aquele consumidor. Hoje, de forma maciça, a gente não consegue fazer isso de forma automática, né? Existe ainda um processo manual para ser feito isso, como, por exemplo, a gente pega notificações são cartas de grandes bancos. Ele não te conhece, né? Isso eu falo porque eu já recebi comunicações assim, né? Querido, como que era? Querido cliente. E estava querido com A, entre aspas. Eu fico pensando, gente, um banco grande pra caramba, muito grande, tá nos top 3. Tem o meu perfil como cliente há 15 anos. Ele não sabe ainda se eu sou do sexo masculino ou feminino, tipificação de gênero, numa comunicação. Você fica pensando, quão que é difícil um cliente com essa base de dados, com esses anos de relacionamento, saber qual o sexo do seu cliente, né? Quais são os perfis de consumo. Então, essa inteligência de dados, né? Que aí eu estou falando muito mais de analytics, eu estou falando muito mais de inteligência artificial para identificação de comportamentos,
Como que eu consigo fazer isso hoje de uma forma muito prática para produtos e serviços? Hoje em dia eu não consigo, né? Fazer para um grande volume de dados. Consigo, mas é um trabalho muito grande. Uma forma que a gente tem de melhorar essas abordagens é gerando esses clusters, né? Gerando as personas. Então, quais são os grupos de clientes que têm um comportamento parecido, que eu posso fazer uma abordagem ou um processo parecido para ajudar na geração de valor? Então, esse é um outro tipo de pergunta, né? um set de perguntas que a gente faz para a descoberta de quem são os clientes, né? De qual que é a audiência que eu quero atingir para uma funcionalidade ou para um aplicativo ou para um tipo de produto ou serviço específico dentro, eventualmente até de uma plataforma. Então, se eu pego, por exemplo, uma grande plataforma como o Facebook, eu tenho diversas funcionalidades. Algumas delas são direcionadas a um grupo de pessoas e outras não. Então, é basicamente isso que a gente faz, numa escala menor, obviamente, mas como eu consigo direcionar melhor as ações para um público específico. Isso aqui a gente está falando principalmente de umas etapas, tanto da concepção de produto, quanto de growth hacking, depois que a audiência já está estabelecida. Seguimos? Estamos bem? Faltam 6 minutos ainda. Tá bom. Perguntas, não? Deixa eu ver. Acho que sem perguntas. Na verdade, tem um monte. Érica, se quiser ler alguma, fica à vontade, viu? Bom, isso aqui é claro, né? Qual o problema das pessoas que a gente vai... Oi? Desculpa, Érica. Quer que eu leia? Tem uma pergunta do Marcos Almeida. Ele está falando sobre se isso não seria uma igualdade de gêneros. Falando sobre esse último tema que você estava falando agora. Ah, legal. Ele falou sobre a tipificação de gênero? Então, tá aí um outro tema interessante. Se o banco, por definição, né, se essa instituição financeira, por definição, tem alguns dados da minha pessoa e ela não sabe quem eu sou, eu adoraria acreditar que isso é uma igualdade de gênero, mas não é. Eventualmente, nem me perguntaram também se eu quero declarar qual sexo eu pertenço ou não. Então, não é o caso, mas eu gostaria que fosse. Realmente gostaria que fosse. Eu acho que é uma comunicação hoje em dia, né? Que não só os bancos, como grandes empresas, conseguem fazer para seus consumidores muito mais para estabelecer um rapport, né? Para estabelecer, olha, eu sei quem você é, eu tenho uma preocupação, entre aspas, com você, eu me identifico com você, eu sei quais são os produtos ou serviços que mais têm aderência com a sua jornada. Então, é muito mais nesse sentido, né? E se a gente não observa nem que o tratamento, independente do gênero, que o tratamento é um tratamento que gera uma âncora cognitiva no seu consumidor, quanto mais uma generalização ou até uma adoção de diversidade. Acho que não seria, mas eu adoraria que fosse. Ele falou que está te provocando. Eu acho que sim. Mas a resposta foi boa, vai. Bora lá. Sim, pode seguir para finalizar. Bom, gente, para finalizar, a gente vai falar um pouco mais aqui de processos de Design Thinking. Bom, o que é o Design Thinking, né? O Design Thinking foi uma metodologia, é uma metodologia, isso aqui é legal falar, que é uma metodologia de design. E design não é arte, não é desenho, não é necessariamente, tá? Nesse caso, não é fazer algo bonito, não é estética. Aqui eu estou falando do inglês do by design. Tal coisa by design funciona desse jeito. A arquitetura de referência, sei lá, do PHP 3 by design defende que na concepção daquela versão do PHP ou de um tipo de produto ou um tipo de serviço foi concebido de tal forma, foi definido no seu início que o comportamento esperado é tal. Então, o que a gente está falando aqui é quais são as formas da gente pensar em concepções de forma estruturada, né? Pensar em concepções de forma estruturada. Então, o design, quando a gente fala de técnicas de design, é muito mais isso. São dinâmicas estruturadas
para resolver problemas, dados ou não dados, né? Tanto para descobrir problemas quanto para resolver problemas. O Design Thinking é uma metodologia do IDEO, então grande parte de vocês deve saber disso, não é? Já tem nome, já tem curso, já tem formato, tem as dinâmicas definidas, tem os grandes processos. É um formato específico de utilização de técnicas de design para resolver problemas. E a Activity também entende que, como outras dinâmicas, né, como o Design Sprint, por exemplo, do Google Ventures, como o nosso Inception da própria Activity, é um conjunto muito bom de dinâmicas de design que nos ajudam a resolver problemas. Então, para cenários específicos, a gente opta em adotar o Design Thinking em detrimento de outras dinâmicas. Em outros, não, a gente prefere pegar dinâmicas do Design Thinking, junto com dinâmicas do Lean, junto com dinâmicas do Agile, junto com XP, junto com o Poker Plan, que eu falei anteriormente, e a gente junta tudo isso dentro de um balaio que faz sentido, que gera valor. Bora lá? Érica, temos mais poucos minutos, mas se tiver perguntas eu prefiro ainda. Bom, aqui está falando um pouco, né, de como que é o Design Thinking, como que a gente aplica isso. A ligação é Mato Grosso, pelo amor de Deus. Como que a gente aplica? Então, aqui está muito claro, né, que a gente aplica esse método de Design Thinking especificamente na prática, né? Temos alguns outros formatos que a gente não segue à risca, e mais uma vez, isso vai depender muito do cenário do cliente, do momento das pessoas envolvidas, aptidão e do propósito que a gente está seguindo. Mas no caso do Design Thinking, a gente segue as is. Aqui a gente está falando, né, daquele diamante. Então, o que a gente faz aqui? A gente sai de um ponto específico, onde a gente levanta diversas possibilidades, chega no momento aqui de convergência, onde a gente começa a convergir para um único ponto de vista, onde a gente vai para uma etapa de ideação, de criação dessas hipóteses, valoração, que é um trabalho colaborativo. Partimos depois para prototipação, que é realmente, pô, legal, a gente entendeu, convergiu, definimos e criamos quais são essas hipóteses, vamos fazer acontecer. Isso aqui não importa muito, tá? A gente tem protótipo de baixa, de alta e de média fidelidade. A fidelidade desse protótipo vai depender muito desse objetivo ou ponto de vista que a gente quer chegar. Num segundo momento, ou melhor, num dos últimos momentos, a gente vai fazer a validação desse protótipo. Ou seja, cara, tudo aquilo que a gente pensou antes de fazermos em massa, antes de abrirmos isso para uma grande gama de pessoas, ele para em pé? Sim. Não. Funciona? Pô, funciona. Temos indícios, temos métricas que indicam que isso funciona. A partir daí, a gente escala. Justo? Bom, a etapa de discovery, né, algumas dinâmicas que a gente segue. Então, gente, acho que está acabando o meu tempo aqui, né? Já acabou, na verdade. Bom, para quem ainda está aí, primeiro, muito obrigado pelo tempo. Eu vou terminar ainda esses últimos slides, tá? Mas só para quem não tem mais tempo aí de continuar, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que foi um papo bem importante para mim. Eu acho que entendi aí a grande parte das perguntas. Tudo bem que me falaram da diversidade, perguntaram se tem bolo, não foi o caso, mas legal, a participação sempre muito, muito bem-vinda. Deixa eu só perguntar para a Érica aqui. Érica, antes da gente continuar, a gente encerra aqui ou você acha que vale a pena a gente passar rapidamente? Você pode continuar, a gente temos mais duas perguntas aqui, uma pergunta do Pedro, que ele queria saber se a gente tem... se a gente tem algum caso aqui na Activity já de UX, sobre a jornada, se você tem algum caso para trazer. E a gente tem também mais uma pergunta do Alexandre, que é como a Activity, como prestadora de serviços, acessa os usuários. Eu acho que você pode linkar uma coisa com a outra também, mas pode seguir para a gente concluir. Tá bom, tá bom. Bom, vamos lá, Pedro. Primeiro, sim, a gente tem alguns cases, né, onde a gente realmente faz esse mapa. Na verdade, o que a gente faz? Né? Faz esse mapeamento de jornada e, ao mesmo tempo, a gente vai mapeando qual que é o mood, qual que é o momento, quais são os attraction points de cada persona que a gente mapeou para um serviço ou uma jornada. Tem alguns cases... infelizmente agora eu não sei se eu posso veicular ou não,
Então, eu vou te pedir desculpa, né? Eu não vou conseguir falar sobre eles agora, mas se você preferir, cara, deixa teu e-mail aqui nas perguntas, a Erika anota e depois a gente manda o conteúdo que a gente puder para você. E com relação a outra pergunta, foi como que a gente faz a abordagem aos consumidores. É isso? Você pode repetir, Erika, por favor? Sim, a pergunta do Alexandre é: como prestadora de serviço, como a Activity acessa os usuários? Trabalhamos com grupos de pessoas dentro do universo dos usuários dos nossos clientes. Acho que é mais ou menos uma conversa que a gente já teve, né? Sobre a gente ter os nossos clientes e a gente precisa chegar no cliente do nosso cliente. Eu acho que é isso que ele está querendo entender. Tá bom. Bom, esse na verdade, ô Alexandre, é um processo simples, tá? Se for realmente esse caso, né? Como que a gente, enquanto Tivit, chega nos clientes dos nossos clientes, quando a gente está falando de B2C, no caso dos nossos clientes especificamente, é mais fácil, porque normalmente o cliente, né, tem um data record aí de diferentes perfis de clientes, diferentes clusters e personas diferentes. Então, a partir disso, a gente elenca quais são esses consumidores finais que tem mais aderência, olha que legal, que tem mais aderência com aquelas hipóteses que a gente priorizou, que a gente achou bom no momento aqui de digitalização, né, de utilizar as ferramentas ágeis em prol da geração de valor. Então, junto com o cliente, a gente elenca quais são esses consumidores que vão fazer parte de uma pesquisa ou de um piloto. Num segundo momento, a gente elenca dentro de casa algum benefício, alguma contrapartida para esse consumidor, para ele participar do processo, né? Então, ou seja, né, o cliente ele está recebendo, né, o salário dele para trabalhar, a gente também recebe o salário para trabalhar, e o consumidor, o que ele vai receber para participar desse nosso processo. Então, a gente costuma elencar alguns vários presentes, no valor simbólico, 100, 150 reais, para que esse consumidor assine um NDA e tal lá, ele participe de algumas etapas específicas, né? Ele não vai estar envolvido diretamente na definição de propósito, definição de objetivo, priorização e tal, mas ele vai nos responder perguntas. Essa resposta, aí sim, a gente desenha um roteiro dentro de casa e a gente segue com essas pesquisas em loco, né? Isso a gente pode telefonar, vai no local onde está esse consumidor. Normalmente não precisa ser muita gente. A gente está falando aqui de segundo, sempre esqueço o nome desse cara, o Papa do UX. Bom, alguém que está no webinar vai lembrar. Daqui a pouco vem, vai ver. Bom, enfim, o que o cara defende é que a partir de 5 pessoas, né, de 5 entrevistas, e normalmente essas entrevistas duram em torno de 40 minutos, você já tem um padrão de comportamento que indica qual o caminho que deve ser seguido. Obviamente, né, para alguns desafios específicos, a gente costuma aumentar esse grupo, até 10, 15 pessoas. A gente não está falando de pesquisa de mercado para produto implantado. Aqui, gente, de verdade, tá? A gente está falando de inovação, a gente está falando de sermos rápidos, de sermos diretos e assertivos. Bom, segundo esse cara, a partir de 5 definições, né, de 5 entrevistas, em torno de 40 minutos, a gente já consegue entender se aquilo é positivo ou negativo, o que aquilo deve ser melhorado ou não. Então, esse é um outro processo, essa é uma forma de abordagem que a gente tem para fazer pesquisa com os consumidores dos nossos clientes. Quando a cadeia é diferente, quando é B2B, a gente também estabelece quem são essas pessoas, mas a forma de abordagem muda um pouco, né? Até porque essas pessoas já estão envolvidas dentro desse contexto, dentro dessa cadeia, e eventualmente elas podem ter interesses diferentes que não só o valor, né, daquela cadeia. Muitas vezes podem ter valores, podem ter buscas um pouco diferentes, mais relacionadas a política interna, associações. Então, mais uma vez, é muito importante o envolvimento de um parceiro externo que esteja envolvido com o desafio para realmente quebrar essas pedras, né? Para fazer as coisas funcionarem. Acho que é isso. A gente tem mais uma pergunta. O Alexandre perguntou se é o Don Norman, se é esse cara que você está falando. Não, não é.
Não é. Tá. Ó, Vamos para Alexandre, a pergunta. olha, Érica, vai fazendo a pergunta que eu vou procurar o nome do cara aqui. Tá bom. Tem a pergunta do Ronulfo, que é a última pergunta que a gente tem aqui. Ele gostaria de saber quais os papéis dos stakeholders nos processos de soluções digitais. Espera aí que eu estou procurando o nome do cara. É... Gente, eu esqueci. Nossa, tinha um colega que vivia falando isso sobre como que era, as heurísticas de alguém. Eu esqueci o nome. Mas desculpa, Érica, faz a pergunta, vamos lá. Enfim, vamos para a pergunta do Ranulfo, que ele gostaria de saber qual o papel dos stakeholders no processo de soluções digitais. Então, meu caro, stakeholder, esse é um nomezinho horrível, né? eu particularmente não gosto. Eu acho que, e empiricamente falando, né, quando a gente fala do digital, eu não tenho stakeholder. Eu tenho pessoas envolvidas obrigatoriamente com um propósito metrificável. Se essa pessoa, e é uma coisa que a gente tem dentro da Activity, tá? É um processo que a gente também está seguindo. Se é a pessoa, stakeholder, envolvida em uma cadeia ou em um processo, não tem nada necessariamente a acrescentar, ele não faz parte da cadeia. Então eu não tenho stakeholders, eu tenho pessoas envolvidas a um valor objetivo, a um valor tangível. Então, eu tenho que comunicar o meu chefe de tal alteração. Tudo bem, então você não é a pessoa adequada a responder essa pergunta. Então nós vamos falar com o seu chefe da próxima vez. Ele será envolvido para que tenhamos a solução mais rapidamente aprovada. Então, a gente está falando muito de comprometimento. Né? Quem são as pessoas que realmente podem fazer as coisas acontecerem? Quando a gente faz um Value Stream Mapping, que nada mais é não, porque dá um trabalho do caramba fazer isso. Quando a gente faz um mapeamento de uma cadeia de valor, né, desde o momento que uma ideia é concebida, eu vou fazer o contrário porque ele inverte o vídeo. Desde o momento que a ideia é concebida, espero que eu acerte, até o momento que ela chega em produção, isso eu estou falando que aqui em produção não é necessariamente a estabilização e evolução. Aqui eu estou falando só a entrega em produção. E nesse momento A, eu estou falando de alguém, né, num momento angelical, dentro de uma grande companhia, tem uma ideia. Puta, eu vou criar um produto novo. Alguns mapeamentos que eu já fiz indicam que desse momento A até o momento B, eu tenho 1 ano e meio da ideia surgir até ela chegar em produção. Sendo que 6 meses são de desenvolvimento. Aqui eu posso ter uma melhora. 6 meses eu tenho algumas burocracias internas. E outros 6 meses são direcionados à espera, à geração de silos. Ou seja, eu mandei para tal área e estou esperando um retorno. O jurídico ainda não me retornou. 1/3 do tempo de grandes implantações, isso eu não estou falando de evolução necessariamente, mas de implantações, 1/3 desse tempo é devido à espera, à demora da burocracia. Então, por isso que a gente fala, né, que stakeholder, nesse processo estruturado de transformação, para a gente acaba não fazendo muito sentido. O cara tem que ter um papel específico, ele tem que ter uma responsabilidade específica e um entregável específico. E quando, se vocês lembram, deixa eu até voltar aqui nesse slide. Ops. Quando a gente fala aqui dessa galera, deixa eu só minimizar aqui. Quando eu falo dessa galera da UBEI aqui, um dos principais papéis desse cara, inclusive essa cadeia executiva da Activity, é quebrar todas as pedras. O jurídico me disse que vai demorar 1 semana para devolver o parecer. Não, a resposta é não. Não podemos esperar. E executivamente, tanto o cliente quanto a Activity vão se articular para que isso não demore 1 semana, e sim 1 hora. E é possível que isso aconteça, tá? E é possível que isso aconteça, a gente já fez acontecer. Bom, eu acho que esse é o papel do stakeholder num programa de transformação, né? Nenhum. Só o cara sabe exatamente o que ele vai fazer, como que ele vai ser medido e como que ele realmente vai gerar valor, ou não faz sentido ele fazer parte. Boa? Bacana. Eu acho que eles levantaram aqui o nome, era Nielsen, a pessoa que estava tentando descobrir. Isso. Jacob Nielsen, não é? Não.
Isso, talvez. É É esse? Heurísticas de Nielsen. O Isso, Alexandre. isso. Gente do É céu, faz ele, tempo né? que eu li esse negócio, viu? Mas é muito bom, recomendo, viu? Para quem não conhece, pega um review, lê algumas coisas, porque vale bem a pena. Conhecimento rico. Temos mais perguntas, dona Não, Érica? Não? não, não. Bom, temos algumas pessoas aqui online ainda, já passamos bastante da hora. Eu acho que as principais mensagens já foram direcionadas. E vamos ver como que é a recepção desse webinar para ver se a gente consegue aprofundar um pouco mais. Acho que teve bastante conceito, algumas coisas densas aqui que a gente compartilhou. E a gente marca o próximo. E vamos ver o que que dá. Legal? Combinado. Legal. Tá bom. Gente, muito obrigado. Não esquece de curtir, deixa o joinha. Ah, eu sabia que um dia eu ia fazer isso. Valeu. Você encerra aí, ou Érica, ou eu encerro? Eu encerro daqui. Obrigada, pessoal. A gente Então vai tá bom. compartilhar esse material da semana inteira na próxima segunda-feira. E os vídeos também vão estar disponíveis no YouTube para vocês compartilharem, darem um joinha, como ele mesmo disse. Muito obrigada.